Fala aí, galera, molecada. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está de volta aqui nessa semana 2 da nossa quarentena, trabalhando a questão do espaço agrário brasileiro na sua segunda parte. Dividi o módulo 4 em duas discussões, como nós falamos na semana passada, e hoje a gente está entrando nos impactos da modernização e também na especificidade da maneira como o avanço da fronteira agrícola se caracterizou nas regiões em que o agronegócio está presente. E no meio do caminho a gente vai também conceituar e ver como funciona o agronegócio, tá bom? Bem, a década de 60 do século 20 marca a chegada desse pacote tecnológico que é a chamada Revolução Verde no Brasil. Lá no módulo 3, nós vimos o que significou a Revolução Verde, resumindo muito a substituição dos homens que lidavam no campo, no meio rural, por máquinas. Máquinas essas que aceleram, aumentam a produtividade, máquinas que selecionam melhores grãos, técnicas também do ponto de vista da agronomia, que usam o solo de maneira um tanto quanto mais proveitosa, e também a modificação das sementes, os chamados organismos geneticamente modificados, os OGMs, que fizeram com que muitas pragas diminuíssem em certos cultivos e também que a produtividade aumentasse. Então, esses aspectos todos se reúnem naquilo que nós chamamos de Revolução Verde. E no Brasil, ela foi considerada uma modernização conservadora, assim como na maior parte dos países emergentes. Nós vimos isso já na parte 1 da nossa aula. Nos países emergentes, a agricultura, mesmo a agricultura comercial, ela se caracteriza por uma exploração maior da terra, da mão de obra, sem a chegada nos benefícios do capitalismo, como nos países centrais se dá. E aqui isso vai se materializar numa conservação de certos aspectos obsoletos, como, por exemplo, a maneira como a legislação ela se desenha naquilo que tange ao trabalho das pessoas. Também no significado daquilo que nós chamamos de reforma agrária, que, como nós vimos, não acontece no Brasil. Então a Revolução Verde vem com as suas grandes promessas de mudança da estrutura agrária, mas não se cumprem muitas dessas promessas porque boa parte do conservadorismo trabalhista e também da flexibilização ambiental, de legislações frágeis que ainda colocam em risco os biomas, isso tudo se mantém, se caracteriza no espaço agrário brasileiro. E outra característica importante é o grande êxodo rural. Nós vimos na parte 1 dessa aula como que os movimentos de espaço urbano e espaço rural, eles se coincidem com essa chegada do pacote tecnológico no campo. Ou seja, a população migra do campo para as cidades na busca de empregos em outras áreas, já que vai havendo um desemprego estrutural, em boa parte por conta da chegada das máquinas no campo. E aí nós precisamos falar em termos de espaço agrário brasileiro, nos complexos agroindustriais, ou o famoso agronegócio, ou ainda a agricultura comercial, que tem uma característica bastante diferente daquilo que nós acostumamos a observar na subsistência e também no modelo de plantation, porque aqui a gente vai ver uma interseção grande, um somatório grande dos três setores da economia. Você está lembrado? Você está lembrada que nós temos o setor primário, onde se produz alimentos e também matéria-prima. O setor secundário, em que essa matéria-prima é transformada em algum produto, são as indústrias. E o setor terciário, que é comércio e serviços. Pois bem, o agronegócio, ele se caracteriza por ser um somatório dos três setores da economia. O primário, porque ele retira do solo o alimento e a matéria-prima. Cultiva, produz o alimento e explora a matéria-prima.
O secundário é porque ele se utiliza de máquinas, ele se utiliza de insumos, os mais diversos insumos, para manter o solo com a qualidade adequada. Ele beneficia produtos, ele processa produtos. O agronegócio, por exemplo, ele não exporta, ele não produz e por isso não exporta exclusivamente os produtos conforme foram retirados da natureza. Não, na verdade o agronegócio ele vai também beneficiar, ele vai beneficiar é dar tratamento, ele vai processar colocando a ervilha dentro da lata. Às vezes a mesma empresa tem atuação na produção do alimento, no beneficiamento e processamento e até na distribuição, que é o que vai caracterizar a sua entrada no setor terciário. Porque no terciário nós temos transporte, crédito, que é a presença dos bancos e diversas instituições financeiras, a distribuição do próprio alimento e o comércio varejista. É aqui nessa sequência, olha, alimento, beneficiamento e processamento e distribuição, que o agronegócio ele costuma se apresentar como interseção entre os três setores. A mesma empresa produzindo esses três momentos da economia. Beleza até aqui? Esse é um outro gráfico que está presente na sua apostila e que mostra de maneira um pouco mais detalhada o que nós falamos. É a estrutura dos complexos agroindustriais, os chamados CAIs. Falaremos daqui para frente assim, a estrutura dos CAIs. Então, ó, banco oferecendo financiamento, depois desse organograma, produção de insumos agrícolas, comercialização desses insumos e o agricultor. Esses três momentos aqui envolvem profissionais bem distintos. Aqueles que produzem sementes e agrotóxicos, aqueles que vendem esses produtos e o agricultor. Depois nós temos a ligação do agricultor com o intermediário. Muitas vezes nós temos no Brasil, inclusive, aqui nesse momento da intermediação, uma elevação dos preços. É o chamado atravessador. É aquele que compra com o agricultor e vende para o supermercado ou para os centros de abastecimento, como no caso aqui do Rio de Janeiro, o Ceasa. Depois chega lá no mercado e até o consumidor final. Então, na verdade, os setores se interligam na produção do alimento que chega até a nossa mesa. Qual é esse, então, o papel dos pequenos produtores frente aos CAIs? Porque a agricultura brasileira é dominada hoje pelos CAIs. Tudo aquilo que, em termos de balança comercial, é exportado pelo Brasil, nós sabemos, né, que a balança comercial ela está em superávit quando o país exporta mais do que importa. E a balança comercial está em déficit quando o país compra muito, ou seja, importa, e tem poucos produtos para vender, para exportar. O Brasil é profundamente dependente dos complexos agroindustriais para manter a sua balança comercial positiva ou em superávit. Mas qual é então no Brasil, dentro desse processo que é a agricultura comercial, a presença, o papel dos pequenos produtores? E nós destacamos alguns elementos que ajudam a entender onde que ainda há pequeno produtor no Brasil. Mercados oligopsônicos. O que é isso? É quando o agronegócio estabelece contratos com pequenos produtores, dando garantia de compra da sua produção. O pequeno produtor, ele é quase que um empregado do agronegócio. Ele produz e depende diretamente daquele contrato. Ele vende exclusivamente para o agronegócio. Temos agricultores de pequeno e médio porte fazendo os chamados cinturões verdes, que é em torno dos grandes centros urbanos, a existência quase sempre na região metropolitana de cidades que produzem hortaliças, hortifruti granjeiros, frutas que atendem de maneira mais direta e independente da sazonalidade, atendem o ano inteiro a população, como banana, que é uma fruta muito consumida no Brasil, e o ano inteiro. Então são os chamados cinturões verdes. Cultivos perecíveis e manuais não interessam também ao agronegócio. Aquilo que estraga muito rápido, acabei de dar um exemplo, que são verduras. As verduras são produzidas, em sua grande maioria no Brasil,
por pequenos e médios produtores. Produção alimentar local, pelo mesmo motivo do que eu falei acima, o agronegócio se interessa por exportar e não exatamente por atender ao comércio regional, e cooperativas agrícolas, que tem sido uma saída, uma solução muito usada para pequenos produtores se manterem, conseguirem sobreviver. Eles têm então começado a realizar um processo de cooperativismo, onde eles vão somando a produção. Então, uma cooperativa de leite, cada um produz um pouquinho, coloca na cooperativa, e a cooperativa tem condições de vender para o supermercado, porque juntou a produção de vários pequenos produtores. Eles são como se fossem sócios dentro de uma cooperativa que ninguém lucra, mas todos vendem juntos. Conceito importante que no Hangout da semana passada nós conversamos é fronteira agrícola. Para relembrar então, o que é fronteira agrícola? É o limite, por isso o nome é fronteira, é o limite entre as terras cultivadas e as cultiváveis. Então, fronteira é o limite entre as terras que estão virgens, serão cultivadas ainda, e as terras que já foram cultivadas. A gente vai ver que no Brasil, a fronteira agrícola, ela partiu da região sul, que foi a primeira a produzir gêneros alimentícios para o país e depois para a exportação, partiu para o centro-oeste, essas duas primeiras setas aqui, partiu para o centro-oeste, e agora a fronteira agrícola está sobre a chamada Amazônia Legal, atuando tanto no sentido do Nordeste, um pouco mais fraco, mas intensamente sobre a Amazônia. Na região sul, nós sabemos que houve uma colonização diferenciada do restante do país. No resto do Brasil inteiro, a colonização foi de exploração. Então a intenção era exclusivamente retirar mão de obra para oferir lucros. Na região sul não. Na região sul a colonização é de povoamento. Imigrantes europeus, pós-abolição da escravatura, que na Europa estavam numa condição mais pobre, são atraídos para o Brasil e vão produzir na região sul, porque também o clima é um pouco mais semelhante àquele que eles tinham lá na Europa Central. Então nós temos uma realidade bastante diferente na região sul. E isso vai caracterizar um campo muito fértil para que ali fosse a primeira casa do agronegócio. A gente tem num primeiro momento esses europeus dominando a técnica agrícola, já sabem como cultivar a terra e se estabelecendo como pequenos produtores, pequenas propriedades, que o agronegócio, quando chega, vai comprando uma aqui, outra ali, ou fazendo contratos daquele tipo, oligopsônicos, onde o pequeno produtor oferece a sua produção. E um outro aspecto importante de mencionar, que tem tudo a ver com a construção do espaço rural da região sul, é a política de branqueamento, muito intensa lá, a tentativa de zerar a presença de negros. É a região, sem dúvida, mais racista do Brasil até hoje. Não é incomum, nós temos problemas e notícias de racismo no futebol, na cultura em geral, no cinema, no teatro, vindo de notícias da região sul, onde a população é caracterizadamente mais branca por conta dessa cultura europeia. Já na região centro-oeste, lembrando então, olha, voltando aqui no mapa, da região sul, esgotou a terra, araucárias, o bioma predominante, destruído, precisamos avançar para algum lugar. Onde? Centro-oeste. Só que lá na região centro-oeste, o agronegócio vai encontrar uma terra muito inóspita num primeiro momento. Uma terra que não podia ser cultivada, porque o pH original do solo do cerrado é um pH ácido. E então a Embrapa, que nasce nesse momento, ela faz uma série de estudos e um programa para neutralização desse pH. É a chamada calagem. Essa técnica de neutralização do pH para que a terra venha a ser fértil foi o que possibilitou o grande cinturão agropecuário que existe hoje sobre o centro-oeste. Mas havia um problema, que era a distância dos mercados consumidores. O centro-oeste fica um pouco mais afastado
daqueles grandes mercados que no Sudeste, no Centro-Sul brasileiro, vão comprar esses produtos. Então, duas coisas importantes aconteceram que vão marcar a solução para o agronegócio no Centro-Oeste. Primeiro, a construção de Brasília, que puxa para o Centro-Oeste um grande foco, seja uma criação de mercados consumidores novos, seja a centralização do território nacional, que vai acontecer a partir do rodoviarismo. O Brasil constrói, desde JK, muitas estradas. Junto com Brasília, muitas estradas nascem. E então fica mais fácil escoar a produção para os grandes centros urbanos. E por último, a região norte, que é onde hoje a fronteira agrícola está. Quando nós falamos que a fronteira agrícola está, é porque ali é o atual limite entre as terras que já foram cultivadas, centro-oeste e sul, e as que podem vir a ser. Só que na região norte, nós temos simplesmente o bioma de maior biodiversidade do planeta, que é a Amazônia, uma floresta equatorial onde existem espécies que não se apresentam em nenhum outro ecossistema. Então, infelizmente, a fronteira agrícola hoje está avançando sobre a Amazônia. E como eu falei muito rapidamente no Hangout, de uma maneira terrível, porque o agronegócio predomina a queimada na Amazônia como ocupação da terra. Então, o agronegócio pega um caminhão de cada lado de uma corrente, derruba a floresta, faz a queimada, aquela vegetação muito rica em nutrientes é incorporada ao solo pela decomposição da matéria orgânica, o solo fica muito rico e dá-lhe soja, que é o grão que o Brasil mais exporta, é uma commodity brasileira. Planta-se soja durante 5, 10 anos, esgota os nutrientes do solo, fecha aquela porteira e abre outra mais adiante. E assim nós vamos destruindo a floresta amazônica. No Hangout, a gente vai tirar dúvidas sobre isso e aprofundar um pouco mais essa estrutura de avanço sobre a Amazônia que a fronteira agrícola ela tem oferecido, desenhado no Brasil. Valeu, molecada. Até a próxima.